Opa, fala meu amigo, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo. Hoje eu quero falar sobre um assunto que eu acho interessante pra caralho. Eu quero falar sobre visão de sistema, que eu gostaria que se tornasse parte de uma série, que eu gostaria que se chamasse Como Milionários Pensam. Então, o objetivo dessa série é a gente parte do seguinte princípio, a gente parte do princípio que sucesso não acontece por acaso. Né? As pessoas não ficam, você não tropeça e um dia e acorda multimilionário. Ela é o resultado de uma série de decisões, de uma série de ações que as pessoas tomaram que levaram com que elas chegassem a um determinado objetivo. E elas não simplesmente tomaram essas decisões do nada. Né? Existiu algo que elas viram, algo que elas entenderam, e essa coisa faz com que ela chegasse a certas conclusões e, com base nessas conclusões, tome certas decisões e mantenha essas decisões por tempo suficiente para criar uma mudança significativa na vida dela. Será que tá ligado? Isso aqui? Ah, tá ligado. Ok. Pra criar uma mudança significativa na vida dela. Então, uma grande forma da gente entender como que a gente pode replicar isso, se tornar e conseguir sucesso material, conseguir dinheiro, é estudando a forma com que essas pessoas pensam, com a forma que elas enxergam as coisas, para que a gente consiga também enxergar da mesma forma o mundo e tomar as decisões corretas. Né? Porque hoje eu estou com a minha mesinha aqui, eu vou desenhar para você. Vai tomar no cu, eu não quero fazer nada disso aqui não. Beleza? Então imagina que você tem duas pessoas e a gente vai supor que essas duas pessoas elas têm o mesmo temperamento, a mesma personalidade, né? Elas são muito, muito, muito parecidas, num ambiente parecido, numa criação parecida. Um dia que essas pessoas, se elas tivessem, eu não sei, elas são, aquele termo, elas são doppelgangers, elas são exatamente iguais uma à outra. E essas pessoas, elas têm contato com a mesma informação. Nossa, hoje vocês vão ver o quão terrível eu estou desenhando. Vão ver, dizer que essas duas pessoas elas têm contato com a mesma informação. Só que com base nisso, se você pega, uma delas vai ter um resultado muito foda e a outra vai terminar sem nada. Sei lá, o melhor ideia que eu consegui. Duas pessoas iguais, expostas à mesma informação, podem ter resultados completamente diferentes. E isso se dá pela decisão e por uma dessas pessoas estar enxergando algo que a outra não está vendo. Essa informação ela causa nela um efeito que faz com que ela tome decisões e tome ações diferentes da pessoa que chegou em lugar nenhum. E hoje eu quero falar um pouco sobre uma dessas coisas que eu acredito que seja extremamente importante para que você se desenvolva sua mente e consiga tomar decisões melhores e decisões boas aí para a sua vida, para te levar para um patamar de, sei lá, um patamar de sucesso, qualquer coisa que você queira aí fazer. E quando eu digo qualquer coisa que você querer fazer, eu falo sério, porque para mim, isso que a gente vai falar sobre hoje é um truque que se aplica a uma coisa que se aplica a qualquer coisa que você realmente queira fazer. Que é a tal da visão de sistema. Mas primeiro a gente tem que partir do princípio de o que é um sistema. Né? Um sistema, eu vou estar lendo a definição aqui para vocês, um sistema é uma série de peças que trabalham juntas de forma interconectada. Então vamos pensar no corpo humano. A gente pode começar pensando no corpo humano. Né? Você tem o seu coração, e você tem aí, depois você tem as suas aortas, né? Que são aquelas veião grosso, assim, feio pra caralho. Aí você tem veias, né? Você tem veias que são menores e elas levam, né, o sangue para outras coisas. Você tem os capilares sanguíneos, que são aquelas veias bem pequenininhas, bem fininhas, né? E aí tudo isso você também tem o pulmão, que eu não vou conseguir desenhar um pulmão nem fudendo para vocês, mas eu quero que vocês percebam como todas essas coisas elas estão conectadas e elas trabalham juntas para um objetivo em comum, e esse objetivo é fazer o sangue circular no seu corpo. Agora a gente pede perceber que se uma delas vai falhar, o sistema todo ele quebra. Então, um sistema, muitas vezes, as peças dependem uma das outras para continuar funcionando. Um sistema é uma série de peças que trabalham juntas de forma interconectada, e isso para atingir um objetivo em comum, tá certo? Então, o corpo humano é cheio de sistemas. Né? A gente tem o sistema respiratório, sistema sanguíneo, sistema nervoso, sistema imunológico, sistema endócrino. São todos sistemas que fazem com que o seu corpo funcione da forma com que ele deveria funcionar. A linguagem que a gente usa é um sistema. Né? Então você tem letras separadas
que não significam nada sozinhas, mas quando você coloca essas partes separadas, de uma forma interconectada, você consegue escrever coisas. E essas coisas fazem bunda. E essas coisas fazem sentido, né? E quando você coloca essas frases, essas palavras juntas, você coloca uma palavra tem mais sentido que letras, e se você coloca essas palavras juntas, elas formam um significado diferente. Então vamos supor que você tem letras, você tem a palavra céu, você tem a frase céu azul, e no final você consegue formar até uma ideia complexa que, por exemplo, céu azul é bom. Sei lá, bem ridículo assim. Céu azul é bom. Então você tem que entender que assim, isso aqui é um sistema de linguagem, é um sistema de vocabulário, é um sistema de comunicação. A matemática é um sistema, então você tem números, e quando você junta esses números, você consegue explicar e mostrar coisas diferentes que não seriam possíveis de ser explicadas caso não fossem essas coisas. Agora, uma empresa também funciona... Vou tirar isso daqui. Uma empresa também funciona em sistemas. Então você tem vendas, por exemplo, você tem vendas, você tem RH, você tem desenvolvimento, né? Você tem operações. Você tem o jurídico, você tem o legal, tá certo? E todas essas coisas, elas estão interconectadas com o objetivo de fazer dinheiro e fazer a empresa funcionar, tá certo? E se a gente dá mais um passo, a gente entende que a própria sociedade funciona em sistemas. Então, pensa comigo como a comida chega na sua casa, né? Você tem a comida, você abre a sua geladeira e você pega a comida, tá certo? Então, essa aqui é a sua casa. Você tem a geladeira, você vai lá, você pega a comida. Mas para chegar na sua casa, você teve que ir no mercado, né? Mercado. Você foi no mercado, você comprou a comida. Mas para a comida chegar no mercado, ela teve que ser processada e embalada. Então você tem aqui, realmente, uma fábrica que ela vai e ela processa essa comida. Mas para a comida chegar na fábrica e ser mandada para uma fábrica para ser embalada e processada, você tem um fazendeiro que teve que ir lá e plantar a comida. Tá certo? E para tudo isso funcionar, você precisa da porra do caminhão que vai levar a comida de um lado para o outro. Aqui, para cá, para cá. Então, eu não sei se vocês lembram, mas uns anos atrás a gente teve aí uma greve de caminhoneiros. Então o que acontecia é que você simplesmente cortou isso aqui. E se você corta isso aqui, quer dizer que a comida nunca sai do fazendeiro e nunca chega na fábrica, nunca é processada na fábrica e levada para o mercado, e nunca chega na sua casa e logo você não tem comida. Isso é assim que o sistema funciona. E a gente hoje em dia, a sociedade que a gente vive, se você parar para pensar, tudo funciona de forma de sistemas tão complexos que a gente não entende como eles funcionam, a gente não compreende o quão frágil eles são e o quão simples é de você quebrar esse negócio. E se uma parte para de funcionar, todo o resto desaba por consequência, tá certo? Quando você começa a perceber que as coisas funcionam dessa forma, quando você começa a enxergar como os sistemas funcionam no mundo, você tem que entender que as pessoas mais bem-sucedidas, as pessoas que têm mais sucesso, elas são aquelas que conseguem enxergar esses sistemas complexos na vida e tomar decisões baseadas nesse conhecimento de sistemas. Então não é simplesmente você entender que uma empresa tem vários departamentos que trabalham de forma fazendo coisas diferentes para que a empresa ganhe dinheiro. É você conseguir olhar para isso e você falar, por exemplo, você sendo um empreendedor, você conseguir olhar para sua empresa e você falar assim, bom, a gente poderia estar ganhando mais dinheiro, mas o que não está funcionando bem nesse sistema, né? O cara às vezes assim, ele olha para vendas, né? Ele olha para vendas. Isso aqui no caso do empreendedor, por exemplo. Ele olha para vendas. Ele acha assim, se a gente melhorar as vendas, quer dizer que a gente vai ganhar mais dinheiro. Igual a mais dinheiro. De fato. Só que vamos supor que ele tem um time de vendas muito bom, né? E quanto mais dinheiro quanto mais ele tenta melhorar essa porra, vai criando, né, vai criando um gasto muito grande. Só que o empreendedor que entende de sistemas, ele vai olhar para vendas, mas ele também vai olhar para o marketing, ele também vai olhar para o produto, ele vai olhar para a tecnologia. Então, às vezes, o problema dele não está nas vendas. Ele olha para tudo isso e ele percebe que, na verdade, não é que
você tem que aumentar as vendas para a empresa ganhar mais dinheiro e para ficar melhor. Para melhorar a empresa como um todo, às vezes você está usando um sistema velho. Então, às vezes o cara melhora isso, melhora o sistema, porque ele percebe, ele enxerga o sistema como um todo, ele vê como as coisas se conectam e toma uma decisão precisa e aí ele ganha muito mais dinheiro. Entendeu? Isso como, por exemplo, um empreendedor usaria esse pensamento de sistemas para tomar decisões para melhorar a própria empresa. Mas isso se aplica a tudo, você não precisa ser um empreendedor para isso. Então, um outro vídeo que eu fiz há um bom tempo sobre como você sobreviver à escola com o mínimo de esforço possível, né? Porque why not? Se você está com pressa, esse não é um vídeo para você, esse vai ser um vídeo com calma. Então vamos imaginar, no caso que você seja um estudante. Você tem a sua nota total, você tem a sua nota do ano, só que dentro de um ano você não é simplesmente um grande bloco que compõe a sua nota. Você tem vários, sei lá, trimestres ou bimestres, eu não sei. Bimestre 1, você tem 2, 3, 4. Você tem diferentes bimestres dentro de um ano. Cada um deles tem uma nota. Entendeu? E cada uma dessas notas é composta de coisas que têm pesos diferentes. Então veja como isso funcionaria no caso de um estudante. A sua nota do negócio, vamos supor que ela tem uma prova, trabalho, vocês perdoem a letra mais uma vez, e lições. Mas agora vamos supor então que a prova ela seja 60% da sua nota. Caralho, meti minha cara aqui. 60% da sua nota. Trabalho, ele componha 30% da sua nota. E as lições sejam só 10%. Isso significa que você sendo um estudante que entende sobre sistemas, você sabe dizer que você não precisa, você pode não fazer a lição de casa. E isso não vai impactar nada, porque se você ainda trabalha nesses dois, você ainda tem uma possibilidade de tirar 90% da sua nota. Então é assim que, por exemplo, um estudante, uma pessoa que está na faculdade ou na escola, conseguiria enxergar e utilizar os sistemas ao seu favor. Eu fazia isso muito, eu entendia, você entende os pesos, você sabe o que você tem que focar, e você sabe o que você pode não fazer porque você não quer. Aqui, deixa eu me colocar aqui nesse canto. A câmera tá aqui, é foda, a câmera tá aqui, eu preciso de uma webcam. Porque a câmera, a tela que eu tô usando tá aqui, porque ela tem mais resolução, é um monitor maior. A câmera tá aqui na frente, então eu tenho que ficar olhando pra câmera, olhando pra cá, olhando pra câmera, olhando pra cá, olhando pra câmera, olhando pra cá, parece um maluco. Eu vou comprar uma webcam, aí eu posso falar só aqui, assim, na frente e escrever. Você sendo um funcionário, você também consegue utilizar desse pensamento, dessa visão de sistema. Porque da mesma forma que você entende que o empreendedor consegue ver qual que é o problema, de onde está o problema de verdade na empresa, um funcionário ele consegue propor soluções porque ele está enxergando problemas diferentes. Então, se dentro do próprio time de vendas, que a gente deu no exemplo passado, se dentro do próprio time de vendas, você como um funcionário compreende todo o processo de vendas, desde a parte de onde como você pega o produto até a parte que você entrega o negócio. E se você enxerga todo o sistema, você sabe que o problema, às vezes, ele pode não estar na sua venda em si, mas na entrega do produto, por exemplo, que vão ver que ele demora muito para chegar. Então você pode chegar pro seu chefe e falar assim, o seguinte, eu vi essa oportunidade, eu vi esse problema, é isso que eu acho que está acontecendo, eu adoraria poder ter a possibilidade, a responsabilidade de arrumar esse negócio. E é possível que você consiga aí até um aumento, você consiga um aumento, consiga mudar de cargo e consiga crescer a empresa, porque você conseguiu enxergar um problema que as outras pessoas não estavam vendo, pelo simples fato que você conseguiu enxergar as coisas como um todo, e não só uma partezinha. Você não quer ser... Então vamos supor que você é um contador. Qual que é a diferença entre um contador e um CFO? Né? Ou seja, um Chief Finance Office, o cara que ele controla todas as finanças da empresa. Qual que é a diferença? Porque pro contador, todos os problemas estão relacionados à contabilidade. E o CFO, ele consegue ver as coisas mais amplas, ele consegue ver todo o sistema financeiro da empresa, ele consegue entender todos os números, e ele consegue tomar boas decisões baseadas nessas coisas. Ele tem uma visão estratégica, uma visão do todo. Ele consegue ver todo o sistema e tomar decisões que são boas para as finanças da empresa. Entrando nisso, por exemplo, o contador que ele vê tudo como contabilidade, então tudo para ele são lucro e despesas. Esse cara,
ele cai no famoso problema, no problema mental chamado de problema mental, caralho, ficou pesado. Ele cai num problema que acho que, se não me engano, foi o Charlie Munger que começou com esse negócio, que é para o homem com um martelo, todo problema é um prego. Então, ele, sendo um homem com um martelo, sendo um homem com conhecimento de contabilidade, tudo o que ele enxergar vai ser relacionado à contabilidade. Todos os problemas para ele vão ser problemas de contabilidade. Porque todo problema para o cara com um martelo é um prego. Ele só tem uma ferramenta para resolver tudo o que tem em volta dele. Ele não consegue ver as outras coisas. E como autônomo, por exemplo, isso também funciona. Esse pensamento de sistema funciona muito bem como autônomo também. Porque vamos supor que você seja, eu não sei, você seja um... Caralho, baguncei tudo, que bom que eu não vou ter que voltar para aquilo ali. Vamos supor que você seja um psicólogo. Um psicólogo. Meu Deus. Supor que você seja um psicólogo, tá certo? Então você tem o seu serviço, que é a sua consulta, você tem a sua consulta, mas para que você tenha a sua consulta, você precisa que as pessoas te encontrem. Se as pessoas não sabem que o seu serviço existe, elas nunca vão conseguir, você nunca vai ganhar dinheiro, você nunca vai conseguir atender gente, porque ninguém sabe que você existe, que você é psicólogo. Você tem o seu serviço. A pessoa que enxerga sistemas, ela não vai simplesmente ficar olhando só para o serviço dela e esquecer de todo o resto. A pessoa o autônomo que entende de sistemas, ele sabe que existe a pessoa, mas aí também existe a forma com que ela vai te encontrar, né? O marketing de como ela vai conseguir te encontrar, vai ser como a forma com que ela marca, você consegue enxergar, por exemplo, que a forma como que ela marca a consulta impacta na quantidade de pessoas que vão marcar. Se você tem que ligar para um número, é muito menor a chance dela marcar com você do que ela simplesmente tiver que preencher e marcar um horário num calendário online. Se ela tiver que te mandar uma mensagem no WhatsApp, é muito mais fácil do que ela tiver que ligar. Como que ela vai pagar isso aqui, a sua consulta? Se ela tiver que levar dinheiro, se ela tiver que fazer um cheque, se ela tiver que... Ninguém nem usa cheque, só aqui que vagabundo usa cheque. Se ela tiver que fazer um cheque, se ela tiver que usar dinheiro, se você tiver uma máquina de cartão, se ela puder fazer o pagamento online... A Amazon, por exemplo, você olha para a Amazon, eles têm aquele que você pode clicar e comprar com um clique. Isso é uma pessoa que enxerga o sistema e ela torna o sistema melhor para facilitar com que as pessoas consumam tal coisa, ou que as pessoas, por exemplo, no caso desse autônomo, para facilitar que elas usem do seu serviço e tenham a transformação que você quer causar na vida delas com o seu serviço. Então, quando você melhora processos, quando você cria soluções para problemas dentro de processos e dentro de sistemas, você é geralmente recompensado financeiramente com isso. A grande diferença entre um funcionário de base e um funcionário de sucesso, um funcionário tipo um gerente, um alto escalão, é a capacidade dele de olhar para o todo de uma forma estratégica e tomar decisões com base na empresa toda, e não simplesmente numa coisinha pequena que ela enxerga. Beleza? Deixa eu tomar um gole aqui que a minha boca está seca. Esse aqui é o tipo de vídeo que, se você... É interessante que você volte nele. Você assiste ele agora, mas depois você volta nele no futuro, porque sempre dá pra aprender mais coisas, né? Sempre dá pra você... Sempre pega uma coisinha que você não pegou da última vez, pensa bem sobre esse assunto, né? Senta aí confortável, caneta, papel, vai escrevendo junto, vai pensando junto, que isso aqui é coisas que mudam vidas, tá certo? Esse Red Bullzinho é top demais, o Light. O Red Bull azul, esse aqui, o azul claro, sem açúcar, ele é o melhor, e se você discordar disso, tá tudo bem, porque todo mundo tem o direito de estar errado, todo mundo tem o direito de falar merda. Então, se você fala que o Red Bull sem açúcar não é o melhor, isso diz muito sobre o seu caráter e sobre como você é como pessoa. Mais do que ver sobre sistemas é saber utilizar o Red Bull correto. Beleza? Então, vamos lá. Como que você treina e como você desenvolve o pensamento de sistemas na prática? Então, no geral, a gente tem que entender como que um sistema funciona. Tá certo? Então, para começar, a gente tem o input. Input, que se você entende de computadores, ou se você entende do assunto, input é aquilo que entra. Lá ele. É aquilo que entra, lá ele. Beleza? Ou seja, vamos imaginar o seu cérebro. O input do cérebro é as coisas que os seus sentidos captam. Então, as coisas que eu estou vendo agora são inputs que o meu cérebro está recebendo.
né? O Red Bull que eu acabei de tomar são inputs que o meu paladar está sentindo, né? Que o meu tato sente com a latinha na minha boca. Todas as coisas que eu percebo, que eu escuto. Eu escuto aqui o barulho do exaustor, sei lá, do filtro aqui do ar. Eu escuto, eu vejo a luz, eu vejo aqui o monitor, eu vejo o roteiro que está aqui embaixo. E são todos inputs, são informações que estão entrando no cérebro. Você tem um input. Triângulo, nossa, eu devia ter treinado, eu treinei a semana inteira para fazer esse triângulo. Você tem um processo. E você tem um output. Então, para os que não compreendem da língua inglesa, put é você colocar. In é dentro. Então você já vai aprendendo inglês junto. E out, contrário de in, é fora. Então é aquilo que você coloca para dentro. Existe um processo que acontece que transforma isso aqui em outra coisa. E existe uma coisa que sai, ou existe um output, uma coisa que você coloca para fora. E a partir desse output, a partir desse produto, desse processo, você tem um feedback. Feedback. Feedback que nada mais é do que a resposta que você tem. Então vamos supor, eu leio um livro, o meu input, ele é as palavras e as frases que tem naquele livro, a informação que tem naquele livro. Ele entra no meu cérebro, dentro do meu cérebro ele passa todo um processo de meu cérebro ele decodificar aquilo que o livro quis dizer, entender o que aquilo está escrito e colocar ele numa caixinha correta, mais ou menos assim, eu não sei exatamente qual é o processo do cérebro de aprender. Ele coloca isso numa caixinha, ele coloca isso na sua memória e o resultado que tem é que quando eu faço um vídeo, eu consigo, o resultado que tem, eu consigo falar para alguém e explicar para alguém o que eu li. Eu consigo, né, entender esse conceito que eu li. Isso é o feedback. E então se eu falo para você, e aí o feedback entra como? Porque se eu falo para você o que eu li, né, o que eu acho que eu li, e aí você pega o livro, você lê, e você fala, puta, não tem nada a ver com o que você me falou, eu tenho um feedback, ou seja, o meu processo de aprendizado não tá bom. Ou se eu aprendo, se eu acho que eu aprendo, se eu pego a informação, e quando eu falo para você, eu não consigo te falar, quer dizer que eu não, de fato, aprendi. Eu tenho um feedback. Eu falei, beleza, então talvez a forma com que eu usei para aprender aquilo não foi uma boa forma, porque eu de fato não aprendi. Porque se eu conseguisse aprender, eu saberia conseguir explicar. Mas esse modelo é o modelo geral de um sistema. Esse é o modelo geral de um sistema. Ele se aplica a exatamente tudo, né? Então, vamos dar um outro exemplo aqui para você entender. A gente vai voltar, por exemplo, no caso do nosso amigo empreendedor, que tem a empresa dele, né? Beleza. Então vamos lá. O que você precisa para ter uma empresa? Tá certo? Você precisa... Deixa eu pensar num outro exemplo melhor. Vamos supor, né? Vamos supor que eu estou vendendo um curso online. O que irá acontecer no futuro? Um curso online nada mais é do que um processo. O que eu quero com esse processo? Eu quero que a pessoa parta de um ponto A e chegue num ponto B. Então vamos supor que isso aqui é um curso de meditação. Sei lá. Então o curso de meditação em si, ele é um processo, ele é um produto. E o meu objetivo com esse curso é que ele pegue você do ponto A, ou seja, não saber meditar, até o ponto B, saber meditar, sem precisar que alguém te explique como fazer de novo toda vez que você precisar fazer uma coisa. Beleza? Para que eu consiga vender e ganhar dinheiro com esse curso e consiga causar essa transformação nas pessoas, eu preciso que as pessoas, então vamos supor que as pessoas, elas têm que as pessoas elas têm que descobrir o meu curso. Elas têm que saber que esse meu curso existe. Então vamos supor que para isso, deixa eu fazer isso aqui, as pessoas são o input do meu curso. O output é uma pessoa que sabe. Então, eu vou tentar fazer um cara meditando. Isso. Sei lá que porra virou isso aqui. O input é uma pessoa que não sabe meditar. Ela passa por um processo. E o output é uma pessoa que sabe meditar. Se essa pessoa entrar sem saber meditar, e quando ela sair ela ainda não souber meditar, ela vai me falar isso, eu vou falar que porra é essa, seu curso é uma merda,
eu vou ter esse feedback e eu vou poder melhorar o curso. Só que para a pessoa saber, eu preciso, por exemplo, produzir conteúdo sobre o assunto, porque aí quando eu produzo esse conteúdo, ela precisa ela precisa descobrir que eu existo, senão ela não consegue comprar. E para que ela consiga comprar, eu preciso ter alguma forma de pagamento que vai permitir que ela me dê o dinheiro. E aí depois ela precisa de uma forma para poder comunicar isso aqui de volta para mim e eu conseguir receber essa informação. Então o que é um negócio basicamente? É você precisa de alguma coisa para vender, você precisa de pessoas que saibam que aquele negócio existe, e você precisa de uma forma que elas tenham para te dar o dinheiro. Isso é um sistema, é você entender que isso é como funciona no geral. E para você treinar isso, agora que você entende como funciona o método assim no geral, para você treinar isso, tem algumas coisas que eu acho que funcionam, uma delas é a curiosidade, então você precisa ter curiosidade de pensar nessas coisas. Né? Então, próxima vez que você, não sei, se você comprar alguma coisa, vamos supor que você compre um Red Bull. Próxima vez que você comprar um Red Bull, você vai olhar e pensar assim, caramba, como será que esse Red Bull chegou até aqui? Como que eu estou entrando no mercado, e indo até a prateleira e comprando esse negócio aqui? E você vai pensar, você vai pesquisando, isso é uma curiosidade, você vai indo lá, você vai atrás, você vai falar assim, ah, beleza, então o Red Bull ele é processado em tais fábricas, e da fábrica eles levam para um centro de distribuição, desse centro de distribuição eles enviam para os supermercados, e aí eu consigo comprar. Mas como será que eles enviam as coisas? Né? Eles enviam de avião, de barco, de caminhão? Todos os países têm uma fábrica? Ou será que tem algumas fábricas enormes que jogam esse negócio no mundo todo? E como que eles fazem para o negócio não estragar e não ficar ruim, e não ficar zoado? Né? Então você tem que ter curiosidade de entender como as coisas funcionam. Você tem que meio que ir se fazendo perguntas, e ter aquela curiosidade meio que infantil até. Em algum momento na escola a gente é ensinado que fazer perguntas não é bom. Você tem que ter essa curiosidade meio infantil de ir atrás das coisas e querer entender como elas funcionam. Nisso também você tem a repetição, porque não adianta você só fazer isso aqui uma vez. Você tem que ir repetindo. Toda vez que você puder, você cria um sistema, você mapeia um sistema. Então, se você trabalha em algum lugar, você mapeia o sistema de como funciona a empresa que você trabalha. Então, como que as pessoas descobrem o produto ou o serviço, como que as pessoas pagam por ele, como que as pessoas marcam o negócio que você está fazendo, por exemplo, o que é o produto em si, como que ele é entregue, né? Como que eles entregam o produto, o que acontece depois dele, né? É simplesmente isso, a pessoa acabou, a pessoa faz o serviço e vai embora, ou existe algum acompanhamento, existe alguma coisa assim, né? E os problemas, onde que entra os problemas nisso? Como que a gente melhora esse negócio? O que a empresa faz para melhorar? Existe um departamento de pesquisa, de desenvolvimento? Não existe? Né? É meio que no feeling, é meio que o empreendedor que vai no feeling, ele acha que isso vai fazer o negócio ficar melhor. Existe uma forma que as pessoas comunicam para a empresa o que elas acharam do produto, alguma coisa assim. Deixa eu dar um exemplo para vocês desse negócio de empresa. Uma parada que eu fiz há um tempo atrás aqui. Medium. Deixa eu ver aqui. Esse site aqui é top. Uma coisa que eu fiz há um tempo atrás, que eu fiz uma análise aí para uma empresa da qual eu trabalhei que aí vocês vão entender se não fosse tudo lento para um cacete. A gente vai chegar lá. Aqui. Bom. Então, vou esperar aqui o bagulho para eu mostrar para vocês. Esse aqui. Então, por exemplo, isso aqui é o processo de um negócio. Eu que fiz isso aqui num PowerPoint. Porque eu trabalhava na empresa, eu entendia como as coisas funcionavam. Então, a pessoa pede o negócio, as ordens são enviadas para a produção do produto acontece. Aí existe um processo para você checar se a ordem está correta, você envia essa ordem e, no fim do dia, você marca que todas as ordens que foram feitas numa planilha de Excel. Isso, por exemplo, é uma coisa muito simples. Isso aqui deve ter me levado 20 minutos depois que eu parei para pensar no assunto. Levou o quê? Meia hora pensando nesse assunto. E eu poderia ser ainda mais detalhista com esse negócio, mas eu não fui porque, sei lá, porque eu não quis. Então existe um processo de repetição que você pode ir fazendo para ir aprendendo a fazer isso de uma forma melhor. Então, a minha dica de hoje, né, a minha dica final do vídeo, a lição de casa para vocês, que não tem nota, então você pode não fazer se você não quiser, é que você mapeie os sistemas da sua vida. Então,
É só você olhando para as ações que você faz no seu dia, só você olhando para as coisas que você faz no seu dia, e você mapeia, você começa a pensar qual que é o processo que você segue, qual que é o sistema que existe para que aquilo ali funcione. Então, eu posso dar mais um exemplo aqui para encerrar o vídeo. Eu posso falar sobre, por exemplo, gravar os vídeos que eu gravo aqui. Então existe todo um processo de pesquisa, que vai para o roteiro, que vai para, às vezes, para preparação do vídeo, se eu faço slides, preparação, e aí eu gravo, edito e posto. Isso é um sistema o sistema que eu uso para produzir conteúdo. E aí você vai indo sendo mais detalhado. Então, para fazer pesquisa, a gente tem livro, por exemplo. Roteiro, eu tenho um template que eu uso. Template, que é um bagulho padrãozão que eu uso aqui, para agilizar o negócio. Então, como que começou? Comigo fazendo um roteiro diferente toda vez que eu ia gravar. Toda vez que eu ia gravar, eu tinha que escrever o roteiro do zero. Então eu falei assim, bom, se o processo é sempre o mesmo, eu crio um template. Eu crio um template que eu posso seguir, e assim a gente tem que colocar as informações e elas me ajudam a pensar melhor no vídeo. E aí eu tenho a preparação. Preparação, às vezes eu faço slides. Então eu vou olhando o roteiro, eu olho o roteiro, eu falo assim, bom, como que eu posso apresentar isso aqui de uma forma visual? A gravação, eu vou usar esse aplicativo que eu estou usando aqui agora, com essa bolinha, então eu vou usar o Loom, ou ele vai ser só, a gente tem a iluminação, né, você tem o setup de gravação, a câmera, todas essas coisas. O que eu fiz no caso? Eu tenho sempre, isso aqui, essa luz, ela tá sempre desse jeito, ela tá sempre pronta para eu começar a gravar. Você tem que colocar ela na posição e apertar o botão para ela ligar. O tripé tá sempre montado ali no canto. Né? Tá tudo sempre organizado para que eu simplesmente tenho que sentar nessa cadeira, colocar o celular no tripé, colocar o microfone que tá aqui em cima, eu coloco ele aqui, ele fica guardado aqui em cima, eu só pego, coloco aqui, guardo, põe no pescoço, sento, ligo a luz, ponho a câmera, gravo o vídeo e é isso. Então, tá tudo pronto. Porque eu entendi o sistema, eu entendi como ele funciona, eu entendi como que eu podia otimizar esse sistema. Então, mapeie os sistemas da sua vida e veja como você pode, pensa como você pode melhorar eles e tornar eles mais eficientes, porque você vai economizar tempo, você vai economizar energia e você vai fazer as coisas no geral mais eficientes e mais produtivas na sua vida. Certo? Se você gostou desse vídeo, se você quer mais vídeos nessa mesma linha de como pensam milionários, esse tipo de coisa, pra gente pensando em modelos mentais e essas coisas da mente, né, as formas de pensar e ver o mundo, me fala nos comentários e eu vejo vocês na próxima, tá certo? Falou!